beleza. Eu tava começando a gravar. Bom, hoje a gente vai ver 2 matérias, né? Porque como não pude dar aula na sexta, eu botei matéria de sexta-feira hoje. E a gente também vai ver matéria que seria da aula gravada, né? Que eu postaria hoje. A primeira matéria é falsos cognatos. Eu acho que, assim, você já deve conhecer. Até porque é uma das coisas que a gente vê bastante, assim, né? Que tem várias palavras no inglês que são parecidas com o português. Aí a gente acha que tem o mesmo significado e às vezes, tipo, não é nada a ver. Então vamos começar. Primeiro a gente tem que ver o que são as palavras cognatas, né? As palavras cognatas são palavras que são de 2 línguas diferentes e são parecidas em significado, escrita e pronúncia, né? Geralmente até a raiz da palavra nas 2 línguas tem a mesma origem. Então a gente tem essas palavras aqui que são, né, cognatas e tem exatamente, né, o mesmo significado em inglês e em português. Mas o grande, né, X da questão são os falsos cognatos. Então são palavras que a gente acha que podem ser cognatas, podem ter o mesmo som, a gente acha que pode ter o mesmo significado, são escritas de uma forma parecida, mas a etimologia delas é diferente. Então, eu trouxe aqui uns exemplos, né, das palavras, assim, que eu acho que são bem parecidas e que aparecem também bastante e que acaba que muita gente confunde, né. Então, vou pedir pra você ler elas e se você não conhecer ou de repente você falar o que você acha que significa, mas se você já conhecer também, que bom. Beleza? Sinceramente, eu acho que eu devo cair muito nesse negócio de falso cognado. Ai, é Mas uma tá. peste isso. Let's pretend it didn't bother you. This fabric is very soft. What's the first item on the agenda? I like to write my thoughts in my journal. I am moving to another seat in order to go to college. They had an argument yesterday. I usually have lunch at 12 o'clock. I assumed you two were dating. I'm actually a bad singer. The meeting is on the 15th and we're hoping everyone will attend. Perfeito. Então, aqui, nessa primeira frase, o let's pretend, você já conhece essa palavra? Ou. Acho que já, né? Pra mim, pretend era tipo fingir. Isso. Vamos meio que fingir. É exatamente isso. Aqui nessa segunda é fabric, é tecido. Algumas pessoas às vezes acham que é fábrica e tal, mas fabric em inglês é tecido. Você já sabia dessa? Eu não sabia que era tecido, mas eu sabia que não era Aham. fábrica. Que fábrica é um nomezinho bem peculiar, assim. É factory. É, isso aí. Mas eu não sabia que fabric era tecido, não. Fabric é tecido. Vou notar. Aqui agenda é um que é até legal, que eu demorei muito tempo, assim, que eu achava que agenda era literalmente agenda, né? Mas em inglês é pauta. Eu achei bem interessante, né? Então, muito. Sério? Quando as pessoas se juntam assim numa reunião, a pessoa fala, what's the agenda, the first item, pipipopopó. É porque é a pauta da reunião, assim. Eu achei isso muito diferente, né? Tipo, curioso. Eu gosto eu sei a palavra agenda em inglês porque eu acho ela muito chique. É tipo, let's check my schedule. Aham. Eu acho, nossa, eu amei, Sim. muito chique. É demais. Aqui, I like to write my thoughts in my journal. Se você for fã de Justin Bieber, com certeza você sabe que journal é diário, né? Mas se você não for, também journal, eu também era outra. Assim, agenda, journal e attend foram 3 palavras que eu demorei tipo um tempinho assim pra aprender. Mas, enfim, journal é diário, né? Aqui, college, você já sabe que é faculdade. Mas Arguments. tem uma palavra, tipo, diário que é tipo diary, não tem? Sim, sim, As duas significam diário? sim. Ah, legal. Mas eu acho que, assim, diary
Pelo menos eu sempre vi usando bem mais do que journal. Não sei você. Eu nunca vi usando journal, por isso que eu fiquei Pois meio. é. Eu acho que, na verdade, se eu não me engano, tem uma diferençazinha entre journal e diary. Eu acho que. Nossa, eu não sei, porque assim, journal pode significar tanto diário quanto revista. Então, às vezes, você pode ver muito, tipo assim, scientific journal. Ah, Tipo, isso eu já vi. boletim e Isso tal. sim. Mas também pode ser diário. Só que eu não sei. Eu vou até dar uma pesquisada. Porque agora me deu uma dúvida aqui. Deixa eu ver. Ah, sim. É... Então, aqui, pelo menos o que eu tô vendo, o journal você pode escrever informações de qualquer tipo. Não necessariamente a pessoal. Tipo, pode ser tipo, sabe, um caderno que você escreve tudo. Tanto que você sente, mais alguma coisa que você tem, alguma pendência, né? Tipo aqueles. Tem muito aquele bullet journal, não sei se você lembra que há um tempo atrás virou modinha, que você fazia ele todo decorado, mas não necessariamente são coisas assim pessoais. E o diary, ele é mais uma coisa que é mais pessoal, mais privado, né? Que você fala mais dos seus sentimentos. Mas em geral, é assim, é a mesma coisa, entendeu? Eu vejo muito em artigo científico. Isso. O journal ele tá bem atribuído nessa questão de ideias, assim, né? De ideias, necessidades. É, é mais pra essa área. Mas enfim, é interessante. Aqui, I'm moving to another city in order to go to college. College é faculdade, né? They had an argument yesterday. Eles discutiram ontem. I usually have lunch at 12 o'clock. Lunch é almoço, né? No caso, não é lanche da tarde. Essa foi uma palavra que sempre me chocou, ainda me choca. Pois é. Mas se você quiser falar assim, tipo um lanchinho e tal, você fala grab a snack. Não sei se você já ouviu. Que foi que eu achei de substituto pra, né? Que realmente, assim, não faz, pra mim também não faz sentido. Tipo, lanche não ser lanche, né? Mas tudo bem. E é até engraçado, porque a lancheira é lunchbox. E se você, tipo, vê em português, né? Tipo, lancheira não é uma coisa que a gente leva, tipo, almoço, assim. É que a gente leva o nosso lanche. E aí eles é lanche, almoço, lunchbox é onde você leva o seu almoço, né? Muito curioso, Mas Sanji. eles também têm uma política, tipo assim, eles. Assim, a comida que a gente come no almoço, eles não comem. O almoço deles é tipo lanche. Porque o nosso lanche é tipo que um sanduíche. O É, almoço deles é tipo isso. é verdade. E eles comem, às vezes, no café da manhã, coisas que a gente comeria no almoço, né? Tipo, às vezes, sei lá, frango, bacon, coisas assim, muito esquisitas pro café da manhã. É, Aqui, assumed é presumir, né? Uhum. E attend também. The meeting is on the 5th and we're hoping everyone will attend. O attend é comparecer. E I'm actually a bad singer. Actually, pra mim é uma palavra super comum, assim. Tipo, eu nunca confundi, porque eu já aprendi ela sendo como se fosse, na verdade, na realidade. Professora, eu tenho uma Enfim. pergunta. Ali, tipo, college. College é faculdade. Mas, tipo, university também pode ser faculdade, né? Então, um exemplo que eu uso, assim, pra que eu usei, assim, pra esclarecer isso, por exemplo, se você entrar, por exemplo, eu estudo na UF, que é a Universidade Federal Fluminense. E se você entrar lá, tem vários prédios de vários cursos. Aí, por exemplo, tem o prédio da economia. Aí é o prédio da faculdade de economia. Ou, por exemplo, na UFRJ, Faculdade Nacional de Direito. Então, a faculdade, assim, a gente fala, vou pra faculdade e tal, mas, assim, teoricamente, a universidade é um conjunto de faculdades. Ah, é? Aham, pois é.
Tanto que, se eu não me engano, a UFRJ foi essa junção, né, das faculdades. Tinha faculdade de Direito, faculdade de Medicina, não sei o quê. Tanto que esses cursos mais tradicionais, assim, geralmente você vê o nome, Faculdade Nacional de Direito, Faculdade de Economia, não sei o quê. Aí uns que são mais novos, assim, não tem tanto isso. Aí já chama de departamento, instituto, mas os mais antigos falam faculdade. Então, assim, teoricamente, a universidade, né, ela é uma junção das faculdades. Eu não sabia disso também. Mas, assim, eu não sei se, tipo, hoje em dia, isso é levado assim. É porque eu aprendi que... Foi até um professor meu da faculdade que explicou isso pra mim. Mas eu não sei se hoje em dia o termo, assim, significa a mesma coisa. Mas, assim, a origem, né, é isso. Mas em inglês é isso. College é menor do que university. Entendeu? Obrigada. Nada. Acho que foram todas as palavras aqui, né, que a gente falou. Tem alguma dúvida? Não, ok. Beleza. Aqui eu botei uns outros falsos cognatos, alguns já estavam nas outras frases, mas são os que são bem comuns, né? Que eu acho até que podem confundir um pouco, né? Por exemplo, aqui esse principal, que é diretor escolar, mas se você quiser falar principal, né, em inglês, é main. Content é conteúdo, mas content é glad. E um que sempre me pegou muito e que eu passei muitos anos sem saber a diferença, não sabia que tinha diferença, é esse sensible e sensitive. Que eu achava pra mim que sensible era uma pessoa sensível. Mas na verdade, sensible é uma pessoa sensata, uma pessoa que tem tato, que tem senso. E sensitive, que é uma pessoa que é sensível. Eu não sabia disso, eu fui aprender isso assim quando eu estava terminando o cursinho de inglês. Foi uma coisa que sempre passou assim por cima. Porque no português a gente tem muito, tipo, palavras que significam várias coisas, né? Então, tipo assim, pra mim nem, tipo, passava assim na minha cabeça. Eu pensava que sensible podia ser tanto sensato quanto sensível, né? Mas não é. Tem alguma dessas que você... Sensível. Pois é. Eu nem sabia que existia isso. Pois é, eu também não. E eu até coloquei esse quadrinho aqui que eu tava olhando assim na internet, porque eu achei interessante que tem isso. Porque é uma coisa assim que acaba que a gente passa por cima, né? A gente não vê. Mas é assim, eu também não sabia. Tem alguma aqui que você não conhece? Acho que você conhece, né? Todas, assim. Só o sensible e o É. sensitive. Eita, nós. Bom. Aí aqui eu botei esse dever de casinha aqui, que é escrever um parágrafo, que tem 8 cognatos. Mas eu vou, tipo, esperar você fazer com calma os que você tem. E aí, quando você tiver feito, a gente pode até, tipo, montar em aula, assim. Porque eu fiz esse slide tem um tempo. Porque ele já, assim, já era de outra turma. Mas não precisa se preocupar. Faz primeiro os que você tem que fazer. E eu não sei se você viu aquela regra, tipo, se você não entregar 2 deveres e tal, você toma falta. Só que pode ficar tranquilo, porque, tipo assim, como você ficou de fazer, tipo, antes dessa regra, tipo, eu não vou levar em consideração. Eu vou levar só os que eu passar depois, tá? Pode terminar com calma, sem nenhum problema, tá bom? Beleza, professora. Obrigada. E aí, agora a gente vai ver o gerúndio. Que, se eu não me engano, essa aula aqui de gerúndio, eu vou até olhar aqui, que eu fiz uma anotação. Porque, assim, a gente tem um conteúdo da apostila, só que tem uma parte que é um capítulo, mas ele é de vocabulário. E aí, é um de vocabulário e outro que é um anexo, que são umas observações. Então, a nossa última aula, tipo, de conteúdão, assim mesmo, tipo, de regra gramatical, vai ser essa. A próxima vai ser vocabulário de business e a outra vai ser mais uns outros anexos da apostila que a gente tem. Inclusive, na aula que vem, eu vou trazer bastante coisa, né? Porque, assim, como você faz... que a sua área, tipo, tem bastante coisa de inglês, assim...
eu vou até, como assim, só você que tá assistindo e tal, vem ao vivo, eu vou trazer algumas coisas assim, que tentar procurar, que tenha vocabulário assim da sua área. Porque eu acho que vai ser interessante, vai ser assim, útil, né, pra você. E, enfim, e aí eu tô procurando exercício de escuta pra fazer em aula. Eu ainda tô vendo um vídeo assim que seja bacana e que tenha esse vocabulário pra gente fazer. Então a aula que vem ao vivo, né, no caso, de sexta-feira vai ser assim. E aí eu Mas tem vou. aula mesmo sexta? Sexta-feira é feriado? Sim, Tiradentes. Nossa, eu não sei nenhum feriado. Então a gente faz na outra sexta, então. Que aí eu vou trocar então, vou inverter. Ok. Eu vou inverter a ordem, eu vou passar os vocabulários então na sexta-feira. Quer dizer, eu vou postar a aula, né? Você vê no final de semana, se você quiser. E aí, segunda também. E na sexta-feira que vem a gente faz. Cara, eu não sei nenhum feriado que tem. Misericórdia. Bom, a gente vai ver o gerúndio, então. E aí aqui, esse slide eu fiz ele bem fiel à apostila. Porque acho que seria mais útil. E também é uma coisa que, assim, eu pelo menos não vi tanto, assim, interessante nas apostilas que eu tava olhando, né, sem ser do curso. Enfim. Então a gente falou, né? A gente já é bem familiarizado com o ing, né? Que é uma terminação da frase e que geralmente a gente usa ali no particípio, né? Quando a gente vai indicar que uma ação é contínua. Então a gente usa muito o ing naqueles tempos verbais todos que estão no contínuo, né? O present continuous, past continuous, popopó. Então a gente usa muito o ing. Mas a gente também pode usar ele quando a gente usa o gerúndio. O gerúndio, nada mais nada menos, é você utilizar um verbo como um substantivo. A única coisa assim que vale a pena, uma outra coisa que vale a pena também ressaltar é que o uso do gerúndio no inglês ele é diferente do de português. Infelizmente, eu não vou saber especificar qual o uso dele no português, porque eu sou péssima em gramática. Eu tenho anos que eu não vejo nada disso, eu não sei as especificações. Mas no inglês está aqui. Então, também... Bom, também não é muito bom usar como regra, né? Só saber régua, né? No caso, o português, né? Mas, enfim. Então, no inglês, a gente põe o ing no final do verbo, né? E a gente dá uma função do substantivo. Aqui no inglês, o objetivo do gerúndio é só dar ao verbo uma ideia de continuidade temporal. Então é isso. No inglês, a gente também tem essa questão da continuidade, né? Mas também tem a questão de você transformar um verbo em um substantivo. Bom, só que a gente tem que prestar muita atenção, porque nem sempre um verbo com ing, ele vai ser no gerúndio. Então, um macetezinho que a gente vai usar é, quando tem uma ação que está sendo praticada, a gente tem que usar o present participle, né? Porque vai estar nos tempos de verbais present continuous, past continuous e future continuous, ok? Aí aqui, eu trouxe uns exemplos aqui pra gente fixar um pouquinho mais isso na cabeça. Bom, o present participle, né, o particípio, ele é usado para ações que estão acontecendo nesse exato momento. Então, a gente, para isso, vai usar o verbo no infinitivo e a gente coloca o ing no final. Por exemplo, a gente tem aqui: You are studying English. I am working right now. They were playing the guitar. Aqui não necessariamente está no presente, mas assim, aqui a frase está se referindo ao momento que eles estavam tocando a guitarra, né? Então, por exemplo, Lucy is teaching English for kids, Paul is walking the dog, Lana will be wearing her dress tonight. E o gerúndio, a diferença é que a gente vai usar ele depois de certas palavras, né? E ele não tem nada a ver com uma ação contínua, né? Então, se você analisar a frase, você vê que tem um tom de continuidade, você já vai saber ali que não é gerúndio, que vai ser o present participle, né? Então, o jeito de escrever é o mesmo dos continuous tenses, né? Não vai ter uma diferença, por exemplo, na palavra quando tá no continuous, no past continuous, tanto faz. Mas a função dela vai ser diferente. Ela não vai estar ali como verbo, ela vai estar como substantivo. Por exemplo,
Aí a gente tem umas regrinhas aqui quando a gente vai colocar o ing. Isso independe se for no gerúndio ou no particípio. Se for acrescentar o ing, você tem que ter essas regras. Bom, por exemplo, quando o verbo termina com a letra E, a gente acrescenta só o ing, se ele tiver 2 e's. Mas, se no final o E é mudo, ele tem que ser apagado e a gente põe o ing somente e nada mais. Mas quando a palavra termina com IE, a gente substitui ela pela letra Y e depois coloca o ing. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, é só aqui, ó, o lie, a palavra lie. Lie, lying. Sempre que você quiser lembrar dessa regra, lembra da lie, que é uma palavra super curta, que você sempre lembra, e aí você vai ver. Às vezes, não sei se isso acontece com você, mas também acontecia um pouco comigo, de eu estranhar, tipo, botar um Y e um ing. Porque a gente, assim, tecnicamente não usa o Y, né, na nossa língua, tipo, no português, né, sem influências, né, sem palavras de outras línguas, né, o português puro, a gente não usa o Y, né? Então pra mim era meio esquisito, eu ficava meio, pô, será que é isso mesmo? Bota um Y? Eu fico com dúvida também. Acho que tá errado. Eu acho muito... Por exemplo, essa palavra aqui eu acho horrorosa. Eu acho horrorosa. Esse Y eu fico, ai meu Deus. Mas se você achar que tá esquisito, é isso mesmo. Provavelmente é isso mesmo. Por exemplo, quando a gente tem um verbo também que tem uma sílaba só, ou a ênfase do verbo é colocada na última sílaba e que ele também termine com uma consoante, vogal consoante, a gente pega a última consoante dele, duplica e acrescenta o ing. Por exemplo, run, running, begin, beginning. Então a gente duplica aqui um N, por exemplo, e põe um ing. Porém, quando o verbo termina com L, a gente tem que duplicar, né, o L e acrescentar o ing. Mas, se o verbo termina com LL, a gente só coloca o ing. Porém, no inglês norte-americano, isso só acontece... Não acontece, né? Só acontece no inglês britânico. Porque o inglês britânico, por algum motivo, ele é cheio de regras mega esquisitas, né? Mas, em geral, você só coloca ali o ing. Que aqui seria, por exemplo, no inglês britânico. E se o verbo termina com uma consoante, né? Que não seja R, W, X ou Y, a gente duplica a última letra também e adiciona o ing. Por exemplo, a gente tem aqui o forget, duplica o T e põe o ing, forgetting. Bom, assim, se você me perguntar, tipo, você sabe todas essas regras? Não sei. Porque eu acho que é muito intuitivo. Mas a forma que você deixa isso intuitiva é você lendo. Então eu acho, assim, muito importante você, assim, ler bastante em inglês. E não precisa nem ser coisas sérias, sabe? É qualquer, assim, realmente trivial. Mas uma coisa que é boa, melhor do que você saber as regras, é você saber as palavras. Que é um adianto muito grande, porque você não depende das regras para você poder fazer aquilo. Então você associa já, por exemplo... a forma de run, que tá em ing, com running. Você não precisa lembrar da regra. Então, por isso que eu, assim, também vou trabalhar bastante essas questões depois que a gente terminar o conteúdo. Porque eu acho que é muito melhor, talvez não seja tão fácil, né? Assim, mas eu acho que é muito melhor você conhecer as palavras, você ter um domínio, do que você ficar decorando regra por regra. Assim, é bom você saber a regra, você saber o fundamento, né, daquilo. Mas eu acho que é muito melhor você já conhecer a palavra. Bom, aí aqui a gente tem uns exemplos, né, do substantivo aqui, né, do gerúndio. Então, aqui, ó, o gerúndio ele sempre vai cumprir a mesma função de um substantivo, embora isso pareça um verbo. Então, por exemplo, swimming helps me focus on what really matters. Painting was the most important thing to him. One of the most exciting and relaxing things to do on vacation is traveling. Então, aqui às vezes você olha e você, acha que acha que é um verbo, mas é um substantivo.
aqui é uma coisa que eu acho também bem intuitiva, mas vale a pena falar. É o gerúndio de substantivos compostos. Então, são substantivos compostos que têm o gerúndio. É claro que o significado ali fica como um substantivo. Por quê? Por exemplo, a gente tem aqui swimming pool. Não é uma piscina que está nadando. A gente sabe que é uma piscina que você pode nadar, né? É uma piscina para nadar. Então, a gente tem, por exemplo, aqui I am giving Sally a driving lesson. Não é uma aula que dirige, é uma aula de direção. They have a swimming pool in their backyard. Eles têm aqui I bought some new running shoes. Não é o sapato que corre, né? São sapatos para corrida. Né? Então, a gente vê... Eu acho que é um exemplo muito bom pra gente assimilar o gerúndio, porque ele parece um verbo, só que se você parar pra ler driving lesson, isso aqui ser um verbo não faz tanto sentido, né? Então, eu acho que são os bons exemplos, assim, pra diferenciar. Alguma dúvida? Professora, na verdade eu tenho. É que eu tô um pouco confusa. Então, o gerúndio deles não é igual ao nosso gerúndio? Não, porque para eles, aqui no português, o gerúndio, ele dá uma ideia de continuidade, né? Mas para eles também dá, mas também é um verbo que se transforma em substantivo. Entendeu? Pode ser essas duas coisas. Eu achava que aquele tempo contínuo era o gerúndio deles, entende? Uhum. Não, então, é gerúndio também, entendeu? Mas também, é que assim, o gerúndio em inglês são duas opções. O contínuo, né, o ing, né, que a gente chama do particípio, ou um verbo que se transforma em substantivo, que quando você vai fazer a análise sintática da frase, ele está em posição de substantivo. E assim, ele tem a mesma estrutura do que um verbo no particípio, mas ele não é lido como um verbo, entendeu? Por exemplo, por exemplo, aqui é swimming. A gente lê como um verbo, mas nessa frase ele não tem função de verbo. Ele executa uma função de um gerúndio, né? Num substantivo composto, né? Entendeu? Então, por exemplo, no Brasil a gente tem, no Brasil não, no português, né? A gente tem o gerúndio como uma continuidade temporal e lá Isso. a gente tem tanto quanto continuidade temporal quanto como substantivo. Isso. Aí aqui, ó, dá pra ver. Por exemplo, tanto que aqui as formas do contínuo, né, no inglês, né, o past continuous, present continuous, você vê que os verbos estão no gerúndio, né, que é o ing, que a gente chama de particípio, né. Mas, O ando é do i. Não. O particípio é o ado é do ido, né? cara, eu não faço a mínima ideia. Não sei nada, não manjo de gramática em português. Mas no inglês é tanto o participle quanto aqui ele assumindo uma função de substantivo. Bom, Ah, entendi. Por isso que naquela hora que você colocou, a senhora pode voltar alguns slides, voltando mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, antes das regras ali. Isso, o presente particípio, entendi. entendeu? O presente particípio era ele como continuidade temporal, né? Que é você tá estudando. Isso, aqui é ações que estão acontecendo no momento que você está falando. Então é bem aquilo do contínuo, entendeu? E isso é gerúndio também. Uhum. Beleza. Aí, assim, é só você lembrar que, assim, ele pode ser tanto o verbo, mas no particípio ali, mas ele pode estar com ing, porém não é um verbo, é um substantivo. Tem essas duas opções. Já no português é só a ideia de continuidade. Essa é a diferença, entendeu? Porque no inglês tem o que o português tem, mas o português não tem o que o inglês tem também. Bom, aqui a gente tem o adjetivo mais preposição. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó. Young is really good at playing the piano. Então, aqui, por exemplo, ele tá no gerúndio, mas não é um verbo, entendeu? Ele aqui tá no gerúndio. BTS is famous for singing songs all around the world.
Então, aqui é só mostra o adjetivo, né, junto com a preposição. Worried about, tired of, good at. Aqui tem substantivo, né? Chances of being, reasons for behaving, I thought of giving. E aqui a gente tem o gerúndio após phrasal verb. A gente viu o phrasal verb. Então, o phrasal verb, deixa eu abrir aqui, ó, a nossa outra aulinha. Cadê? Pra dar uma... Deixa eu ver aqui. Você tá enxergando a tela de phrasal verb? Sim, beleza. Aqui, o phrasal verb, ele é composto de um verbo mais uma preposição, ou um verbo mais duas preposições. Então, um exemplo que a gente tem aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Ó, por exemplo, Paul hung up the telephone. Hung up é um phrasal verb, é desligar. Ou, por exemplo, turn off the radio. Turn off, né, que é desligar, também é um phrasal verb. São umas expressões, entendeu? Acho que tem uma... look after, look ahead, look around. Então, são essas coisas assim. Make for, make into, make out, make off, make up. Enfim. Aí são essas palavras assim. Phrasal verbs. É um verbo mais uma preposição. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é que, às vezes, por exemplo, acho que tem até aqui um exemplo. Deixa eu botar. Por exemplo, apesar dele ser um verbo mais a preposição, nem sempre ele vai ter o significado, né, que a gente conhece da palavra. Por exemplo, tem o verbo whip. Whip significa escotear ou bater. Mas o phrasal verb whip up significa preparar algo rapidamente para comer. Então, assim, se você olhar, não faz sentido whip up ser preparar algo para comer, se whip significa chicotear ou bater, né? Bater clara, bater gema. Então, às vezes, o significado pode ser pouquíssimo relacionado com o significado original do verbo, ou não. Então, essa é a coisinha assim dos phrasal verbs. Eu tenho um livro que ele tem... É como se fosse um dicionário, né, de phrasal verbs. Eu posso escanear, assim, algumas páginas para você ver uns que são mais usados, assim, né, mais comuns. Eu acho interessante. Porque esse livro eu até procurei ele em PDF, só que eu não achei, só achei ele pago. Então eu vou fazer uma pirataria. Mas, enfim. Perfeito, obrigada. Então aqui a gente tem o gerúndio depois do phrasal verb. Por exemplo, aqui, primeiro vamos ler as frases e identificar o phrasal verb. Ó. I feel like going out tonight. O verbo mais uma preposição, going out. Aqui a gente tem seriously, I give up trying to find a new dress. Give up. I can't stand looking at you when you make that face. Looking at. We won't give up. When will you guys give up smoking? She always puts off, também é um phrasal verb, going to the dentist. Então, aqui a gente tem I feel like going out tonight. Então, a gente tem o gerúndio após o phrasal verb. I give up trying. I can't stand looking at you when you make the face. We won't give up. Aí depois o studying, gerúndio. Ou, por exemplo, give up, depois o gerúndio, smoking. Ou puts off, phrasal verb, depois o gerúndio. Going, gerúndio. Going, né? Então, é bem comum a gente ver o phrasal verb, né? Antes de um gerúndio, ok? São só uns exemplos assim. Por exemplo, se você olhar aqui, gerúndio. Aqui a gente tem mais algumas notas, né? No gerúndio após o phrasal verb. Aqui a gente tem alguns phrasal verbs têm o termo to como uma preposição.
Então, por exemplo, a gente tem to look forward to take to be accustomed to get around to e to be used to. Então, é importante notar que a palavra to é uma preposição nesses casos. Então, ela tem que ser seguida de um gerúndio. Para a gente saber se to é uma preposição ou parte do infinitivo, a gente pode checar se é possível incluir o pronome it depois do to e formar uma frase que tenha sentido. Aqui, ó, nesse caso, o to é uma preposição e tem que ser seguida, né, de um gerúndio. Então, por exemplo, he is looking forward to meeting BTS. Vamos tentar fazer esse negócio do it, né? Colocar o it depois do to e ver se faz sentido. Então, aqui, ó, he is looking forward to it. Então, tem que usar, né, o gerúndio mesmo, porque colocando o it faz sentido. Então, esse é o mesmo com as outras frases, ó. I am used to waiting for buses. I am used to it. Só uma coisinha que eu queria voltar, que eu fiquei matutando agora. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Deixa eu ver qual slide que eu quero. Tá. Voltar aqui, que... Oxi, porra. Aqui. Eu acabei me embolando, tipo, na explicação, mas, tipo, só voltar um pouquinho, porque eu tenho quase certeza que eu falei errado. Mas, tipo, voltando aqui, eu acho que é o próximo aqui. Ó, a gente tem o gerúndio e o particípio. Eu acabei colocando, acho que eu falei depois, sem querer, o particípio como uma condição também dentro do gerúndio, mas não é. Então, tipo assim, o que a gente usa para separar o gerúndio do particípio... É porque eu tava com o ing na cabeça e acabei falando gerúndio. Só que, na verdade, o ing... É porque pra gente, falando em português, seria gerúndio. Esse endo, ano, não sei o quê. Mas aqui em inglês eu acabei me confundindo. Mas assim, dentro do ing, a gente tem o gerúndio e o particípio. E aí são duas ramificações do ing. Eu falei como se fosse do gerúndio, mas é do ing, na verdade. Então, a gente vai saber que é particípio quando a ação é contínua, né? Quando tá no tempo contínuo, na conjugação contínua, usando o particípio. E o outro galho, né? O outro branch é o gerúndio, que é quando a gente usa o verbo como substantivo. É porque acaba que às vezes eu associava o ing a gerúndio, porque no português seria gerúndio só, porque não tem essa distinção que tem no inglês. Eu acabei me embolando, né, falando a palavra errada. Mas só para deixar claro, tem o ing, dentro do ing tem o particípio e o gerúndio. O particípio quando dá ideia de continuidade e o gerúndio é só quando a gente usa um verbo como substantivo, ok? Eu acabei, peço desculpa que eu acabei assimilando errado. Deixa eu ver onde eu tava. A gente já viu aqui, adjetivo, preposição, phrasal verb. Tá. Aqui a gente vai ver o gerúndio, depois algumas expressões e verbos. Então, a gente tem essas expressões aqui, nas quais o gerúndio é necessário depois dessas expressões. Então, tem can't, couldn't help, can't stand, to be worth e no, it's no use. Então, quando a gente usa essas expressões, é mandatório que depois dessas expressões a gente use o gerúndio. Então, a gente tem she couldn't help falling in love with him, I can't stand being stuck in traffic jam. It's no use trying to escape. It might be worth phoning the station to check the time of the train. E aí a gente tem... Quando a gente diz que tem que usar depois, não é tipo logo depois, né? É só tipo pra complementar. Isso. Porque, por exemplo,
Então, aqui no caso é couldn't help. É can't ou couldn't help. Então a palavra que Ah, tá, porque aí eu can't can't stand, aí é stand. logo direto. É, entendeu? Ele. A expressão toda e a palavra que se for usar depois, né? Vai ter que ter gerúndio. São algumas palavras aqui que geralmente. Só por curiosidade mesmo, né? Que geralmente usam. Tem esses exemplos aqui, ó. I love hanging out with my friends. I hate waking up early. She dislikes wearing large clothes. Usando essas palavras aqui, né? Please continue talking. To avoid risking your life, wear a life jacket. My grandparents appreciate cooking on Sundays. John should try being quiet during class. Why don't you quit smoking? Então, a gente tem essas palavras aqui. Eu não consegui colocar, né, no mesmo slide, mas é só uns exemplos. Eu tenho uma dúvida agora. Não é bem sobre isso, mas, por exemplo, quando ele falou continue talking and keep talking, é a mesma coisa? Sim. Ah, tá. E aí aqui são uns reminders, né, que eu coloquei para você lembrar da diferença entre o gerúndio. Então aqui a gente tem palavras que são escritas da mesma forma, mas são categorizadas de forma diferente. Então a gente pode categorizar gerúndio ou present participle, né? Então no gerúndio a gente transforma o verbo em um substantivo. Então é uma palavra derivada de uma forma do verbo terminada em ing que é usada como substantivo. Pode ser verbal noun ou ing noun também. Às vezes tem alguns livros que são mais antigos e usam essas terminações meio esquisitas. A gente tem present participle, né, que a gente usa para formar os tempos verbais contínuos, somente isso. E, bom, é isso que a gente vê na aula de hoje. A keyword de hoje é plump. Não esquece de botar logo, porque às vezes as pessoas assistem a aula e esquecem de colocar a keyword que assistiram da aula ao vivo, né? Aí acabam tomando falta. Já aconteceu com uma penca de gente. Então, só pra se atentar. E eu vou passar uns exercícios, assim, que na verdade eu acho até melhor a gente fazer em aula, porque não deixa tanta coisa acumulada. Enfim, é isso. Se tem alguma dúvida, alguma coisa, se queira falar...